Olá, eu sou o professor Filemon Félix de Moraes. Estamos começando hoje o nosso segundo módulo do curso completo de língua portuguesa. Neste segundo módulo, nós vamos tratar de análise sintática externa, ou seja, a classificação das orações. É fundamental que nós saibamos que o período é simples quando apresenta apenas uma oração. E o que caracteriza a oração? A presença de verbos. Quantos verbos houver, tantas orações haverá. Então, o período é simples quando apresenta apenas um verbo, apenas uma oração. O período simples também é chamado de período simples ou oração absoluta. Você pode chamar de período simples, oração absoluta. O período composto, por sua vez, é aquele que apresenta duas ou mais orações. O período composto pode ser formado apenas por coordenação, quando as orações são sintaticamente independentes, apenas por subordinação, quando as orações são sintaticamente dependentes, e também o período composto por coordenação e subordinação, quando há um período misto, em que há orações dependentes e independentes. Vamos lá? Então, observe, o período composto é aquele que apresenta duas ou mais orações. Primeiramente, período simples, ou oração absoluta, quando apresenta apenas uma oração. O período é composto quando apresenta duas ou mais orações. O período composto pode ser formado apenas por coordenação, apenas por subordinação ou de uma forma mista, composto por coordenação e subordinação. O período é composto apenas por coordenação quando as orações são sintaticamente independentes. Então, o que caracteriza a coordenação? É o fato de as orações serem sintaticamente independentes, ou seja, uma oração não é termo da outra, uma oração não completa a outra, uma oração não desempenha função na outra. Ao passo que o período composto por subordinação é aquele que apresenta orações sintaticamente dependentes. O que isso significa? Significa que uma oração completa a outra, uma oração desempenha função na outra, uma oração é termo da outra. Aí é o que caracteriza o período composto por subordinação. E existe também o período misto, composto por coordenação e subordinação. Em que consiste o período misto? É aquele que apresenta orações tanto independentes quanto orações dependentes. É bom que se saiba que no período composto por coordenação, ou seja, aquele que apresenta orações independentes, as orações são sempre coordenadas, mas elas podem ser coordenadas assindéticas e orações coordenadas sindéticas. O que caracteriza uma oração coordenada assindética? Uma oração coordenada assindética é aquela que não apresenta síndito, ou seja, aquela que não se inicia por conjunção. Então, o que caracteriza uma oração coordenada assindética é o fato de não apresentar síndito, não apresentar conjunção. Enquanto que a oração coordenada sindética é aquela que apresenta síndito, que se inicia por um conectivo, se inicia por uma conjunção. Aí ela é chamada de coordenada sindética, porque ela se inicia por um conectivo, por uma conjunção. Inicia-se, vem introduzida por conjunção coordenativa. Agora, é importante que nós saibamos que existem 5 tipos de orações coordenadas sindéticas, aquelas que apresentam o síndito, que apresentam conjunção. Elas podem ser coordenadas sindéticas aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Então, atente nisso. A oração coordenada sindética é aquela que se introduz por um síndito, por um conectivo, por uma conjunção. De acordo com o conectivo que a introduz, a oração coordenada sindética pode ser aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. É isso que caracteriza a coordenação. Orações coordenadas assindéticas, sem conjunção, oração coordenada sindética, introduzida por um desses 5 tipos de conectivo, por um desses 5 tipos de conjunção. Agora, o período composto por subordinação é aquele que apresenta orações dependentes. Então, aparece a figura da oração principal e da oração subordinada. O que caracteriza uma oração principal? A oração principal, grosso modo, é aquela que está incompleta. E a oração subordinada é aquela que vem desempenhando uma função na principal, que completa a oração principal. Então, atente nisso.
A oração coordenada pode ser assindética e sindética. No período composto por subordinação, não existe a figura da oração coordenada. Existe, antes disso, uma oração principal e uma oração subordinada. O que caracteriza a oração principal? É muito importante que nós saibamos que a oração principal, pelo menos grosso modo, é aquela que está incompleta. Em verdade, a definição mais adequada para a oração principal é aquela que tem um dos seus termos desenvolvido sob forma de oração. Então, a oração principal, por isso que nós podemos dizer que, grosso modo, ela está incompleta. Sempre lhe falta alguma coisa. E isso que falta à oração principal é a função da oração subordinada. Portanto, a oração subordinada é aquela que desempenha uma função na principal, que completa a principal. Às vezes, dentro da principal, há tudo, menos um objeto direto, às vezes menos o sujeito, às vezes menos o complemento nominal, menos uma adjunta adverbial, e a oração subordinada é aquela que vem exercendo essa função faltante à oração principal. Então, a oração principal é aquela que está incompleta e a oração subordinada é aquela que vem desempenhando uma função na principal, completando a oração principal. E no período composto por coordenação e subordinação, também chamado de período misto, existe tanto a oração principal quanto a subordinada, assim também as orações coordenadas. Então, o período misto apresenta pelo menos 3 orações. A oração coordenada, mais de uma oração coordenada, a oração principal e a oração subordinada. É bom que se frise que, no período composto por coordenação, quando há estrutura mínima, pelo menos 2 orações haverá. As 2 orações coordenadas. Pode ser que, quando haja 2 orações coordenadas, que as 2 sejam assindéticas, então que as 2 sejam sindéticas, mas é mais comum, quando há apenas 2, que uma seja assindética e outra seja sindética. Mas nada obsta a que todas as orações coordenadas sejam assindéticas ou que todas sejam sindéticas, mas é mais comum a ocorrência de pelo menos uma oração assindética e de uma oração sindética. No período composto por subordinação, no entanto, se houver só 2 orações, que é a estrutura mínima de um período composto por subordinação, necessariamente uma será principal e uma oração será subordinada. É impossível que haja apenas orações principais ou orações subordinadas. Então, se houver só 2, uma necessariamente será principal e a outra será subordinada no período composto por subordinação. Agora, observe, no período misto composto por coordenação e subordinação, a estrutura mínima compreende a ocorrência de 3 orações. Se houver 3 orações, aí necessariamente 2 serão coordenadas, uma principal e uma subordinada. Aí você pode estar pensando, mas professor, essa matemática não está esquisita? Se no mínimo 3 orações, 2 coordenadas, uma principal e uma subordinada, então por favor, né? Não há 3 orações, há 4. Não, pode haver 3. Mas, nesse caso, uma delas terá dupla função, porque, às vezes, a oração é principal em relação a uma e coordenada em relação a outra. Então, se houver 3 orações num período misto, necessariamente uma delas terá dupla função. É importante que nós saibamos também que, às vezes, uma oração pode desempenhar dupla ou até tripla função num período. Às vezes, uma oração é principal em relação a uma, coordenada em relação a outra, e subordinada em relação a uma terceira. Vamos aos exemplos?